Esse culto eu acredito que é uma resposta de oração para muitas mulheres, muitas esposas. Esse culto de homens comprometidos é uma resposta de Deus para muitos filhos, porque nós vamos ouvir aqui algumas verdades sobre as nossas vidas que nem nós mesmos percebemos, que nem nós mesmos conhecemos. A gente vai falar sobre identidade e paternidade. Homens comprometidos, ele tem pelo menos 3 demandas na sua vida. Ele tem a demanda da sociedade, ele precisa ser homem nessa sociedade, ele tem o seu papel como homem nessa sociedade, mas ele também precisa entender que ele tem a sua família, e a sua família precisa de um homem lá. E a principal, todo homem precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus. E esse é o principal. Esse é o fundamental. Se eu não, caminhar e trilhar os meus dias, os meus planos, no meu relacionamento de intimidade com Deus, não é qualquer relacionamento. É um relacionamento de intimidade. Não é aquele relacionamento de parente casual, uma festa. Não, é aquele relacionamento diário de intimidade. Eu não vou conseguir atender a demanda da minha família e muito menos da sociedade. Mas eu quero ministrar aqui de um Deus que foi... Eu vou ser bem rápido, porque houve aqui uma colaboração dos céus para que essa palavra minha não fosse a única. Pastor Flávio, na sua ministração inicial, ele começou a dizer para a gente, e se alguém tem que se movimentar lá em casa, esse alguém é você. Ele falou para mim, não foi? Ele falou, você. E se alguém que tem que se movimentar na minha casa, ou se alguém tem que se movimentar na sua casa, é você que é homem. A gente tem visto muita terceirização do papel masculino para a mulher. E sabe o que surpreende? É que elas vão lá e resolvem. Para nossa vergonha, é que elas vão lá determinadas, sabe por quê? Porque ela não olha apenas para o papel dela, ela olha exatamente para uma necessidade da sua família e da sua casa. E ela vai lá e resolve. E a gente vai terceirizando, e a gente tem visto muitas mulheres, sabe, que a gente subestimava, realizando grandes feitos no lugar dos homens. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Juízes 6. E aí o pastor Flávio vai entender então por que essa abertura, dele é parte da mensagem. Deixa eu continuar procurando aqui, que eu fui beber. Juízes 6. Diz assim a palavra do Senhor: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé. O Senhor, por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas. Ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhoto. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens. E camelos, invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian,
Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes o profeta que exortou: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e fiz sair da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra que eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé vosso Deus, o Senhor. Não temais aos deuses e ao poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me deste ouvido. É um povo que transgrediu o seu coração e logo destruiu o seu caminho. É um povo que transgrediu o seu relacionamento com Deus. Um povo que não ouvia o Senhor. Nós cantamos uma canção aqui que diz: quero te ver, quero te ver, quero te tocar. Ver o Senhor, enxergar o Senhor deveria ser uma tarefa muito fácil, mas não é. Porque os nossos olhos, o nosso olhar para o Senhor é sempre com uma perspectiva natural, emergente. O nosso olhar para o Senhor é sempre por um socorro, por uma necessidade. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito. A minha necessidade não move o coração de Deus, mas o meu propósito move os céus e a terra ao meu favor. Mas quando eu entendo que Deus tem um propósito para a minha vida, a necessidade ela só vai ser um detalhe na minha caminhada. A nossa expectativa muitas das vezes é uma expectativa ambiciosa de querer algo do Senhor e não viver um relacionamento com Ele de propósito. O povo era assim. E aí, quando estava tudo bem, uma frase que a gente vai ouvir várias vezes no livro de Juízes é: e o povo voltava a fazer o que desejava o seu coração. E a gente vai ver uma cena muito triste. Por quê? Porque agora o povo ele vai começar a se esconder. As suas casas agora são nas cavernas, são nas montanhas. Eles não podem mais viver numa terra em que Deus tinha dado para eles. Uma terra conquistada, uma terra repartida. Agora eles precisavam fugir. Por quê? Porque eles sempre eram saqueados pelos amalequitas, midianitas. E ninguém se levantava. Não tinha um homem naquela geração que tinha um relacionamento com Deus para Deus usar. Quando a gente olha para a nossa geração, é uma geração chamada geração Z. Não é zumbi, mas o comportamento, as atitudes muito parecem. É uma geração que já nasceu na era da informática, tudo informatizado, mas já é uma geração mais doente emocionalmente falando e uma geração mais distante de Deus que nós temos visto. Mas tanto aquela geração que eram escravizada quanto essa geração, o que nós vivemos é carência de homens comprometidos com o Senhor. Esse mundo só está do jeito que está porque os homens de Deus não estão tão comprometidos com o propósito dele para nós. Quando eu era garoto, os bandidos eles eram de 30 anos, 40 anos. Hoje, 13, 12, 14 anos. Eu pergunto para vocês, onde estão os pais desses meninos? Porque na minha época, meu pai falava assim para mim: eu morro, mas eu vou te educar e te fazer um cidadão de bem. Hoje, sabe o que a gente ouve dos pais? Não aguento mais. Eu não consigo mais, ele não me obedece. Os pais que não conseguem levar adiante
não consegue olhar para os seus filhos como herança do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estão desistindo. Filhos que estão tendo mais força do que os pais. Por quê? Porque nós estamos deixando de buscar as nossas forças, foi dito aqui, e renová-las no Senhor. A gente está cruzando o braço, a gente não está falando como o pastor Flávio, a gente não está se movendo como homens comprometidos. Sabe por quê? Porque talvez nós não somos tão comprometidos como parecemos. Ou nós não somos tão comprometidos como o título que está sobre nós diz que deveríamos ser. Porque às vezes a gente dorme um sono muito tranquilo e está acontecendo um turbilhão de problemas dentro da nossa casa. E a gente vai dormir, irmãos. Quando a gente poderia aproveitar o momento em que está todo mundo dormindo e se levantar como sacerdote da nossa casa. E lá nos meus filhos, pai, eu não sei o que está na mente dele. Eu não sei o que está no coração, mas é a herança do Senhor sobre a minha vida. E eu não desisto. Se tem alguém que vai lutar por ele, é o pai dele. Oh, renova minhas forças, Senhor. Mas eu estou aqui diante dessa herança que foi colocada sobre a minha vida. Oh, Espírito Santo, me dê força, porque eu vou enfrentar tudo e todos, porque eu não abro mão da tua herança sobre a minha vida. Mas não. A gente vai ver a série da Netflix de boa. E eu fico pensando, Deus tem muito para fazer na nossa geração, mas talvez Ele está olhando de lá e está vendo eu e você muito mais, sabe, sendo envolvido por um ativismo e muito mais envolvido se o Cartola já está abrindo agora para a gente fazer as nossas escalações do que um homem, sabe, atento para as necessidades da sua esposa. Se corromperam, viraram escravos. Tiveram que viver sempre intimidados. Aí se levanta um homem, você pode dar glória a Deus? Se levanta um homem chamado Gideão. Aí no versículo 18 vai começar a falar o Gideão. Vamos ler. Perdão, no 11. Diz assim: e o anjo de Yahvé veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ben Abiezer, Joás filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, né, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. O anjo do Senhor aparece a Gideão e declara essa frase: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para esse homem e fala assim: Yahvé está contigo. Diga para ele: Yahvé está contigo. Saiba que você é um valente guerreiro. Aí o texto continua. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém todas essas calamidades? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o meu povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí Gideão, ele vai declarar no 15: ai de mim, Senhor. Contestou-lhe Gideão: como posso salvar Israel? Meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Essas expressões de Naamã, elas revelam que Naamã ele está vivendo um complexo de inferioridade. Quando a gente olha, e aí como a gente faz psicanálise, a gente, sempre que a gente vê umas frases, um comportamento, a gente faz uma leitura que é automática, a gente não consegue evitar.
Vocês repararam que essa é a fala de Gideão, mas vocês repararam como Deus o aborda, como é a declaração de Deus? É porque Deus já sabia que Gideão, ele vivia esse complexo de inferioridade. Ele fala, mas vai nessa tua força. Ele está falando, ai de mim. Ele falou assim, mas ei, você é um guerreiro valente. Ele fala, ai de mim, Senhor. É sempre se colocando nessa posição de um pobre coitado. E gente, isso para a mulher é feio, quando ela vive aquele vitimismo. Mas para homem é pior ainda. Não é horrível? É horrível, pastor. Essa é a palavra, é horrível. Quando ele fica, se vitimizando nas situações. Quando ele fica, dando uma de pobre coitado. Só que Deus está falando para ele, ei, eu já enxerguei que você é valente e eu já enxerguei essa força que está dentro de você. Não tem jeito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, não tem jeito, é você. E ele falou, ei, vai nessa tua força, Gideão, porque você vai libertar o povo de Israel de Midian. Vai nessa tua força. E é uma força que às vezes, por causa das estigmas que lançaram sobre nós não conseguimos enxergar. Ei, o meu pai não me queria. Quando minha mãe falou para ele que estava grávida de mim, ele falou assim, você vai dar para quem? E aí quando foi crescendo mais um pouquinho, ele falou assim, eu estava pensando bem, você podia dar ele para minha mãe criar. Só que o meu pai não sabia, é que minha mãe já tinha passado a mão sobre a barriga dela e já tinha dito, bendito será o fruto do meu ventre, aleluias, aleluias. Quando eu vejo esses adolescentes que vieram aqui, cantar junto com os homens, é exatamente isso. Os pais que estão ensinando seus filhos a irem oferecer holocausto de adoração ao Senhor. Lembra de Abraão? Abraão fazia isso tanto com Isaac, que quando Isaac seria o sacrifício, Isaac já sabia como era o procedimento. Ele já sabia como era o ritual. Aí ele falou assim, pai, tem alguma coisa errada. E que está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E às vezes os nossos filhos têm dificuldade. Ei, eu vou falar uma coisa para você, eu faço isso de propósito. Tem hora que eu sei que os meus filhos estão acordando, eu deixo de acordar um pouquinho mais cedo, eu acordo 10 minutos antes, para que quando eles acordarem, eles me verem lendo a palavra do Senhor pela manhã, ou me verem orando para o Senhor, para eles reproduzirem isso. Sabe por quê? Porque a identidade é um conjunto de traços de outras pessoas em você. Vocês acreditam que nós temos mais de 60% de uma herança dos nossos pais sobre a gente? E como viver quem nós somos, se só dos nossos pais são 60%? Aí você tem mais 12 dos teus avós, você tem mais quase 10 dos seus bisavós. E está entendendo então que eu tenho que construir? Mas aí é Gideão falando, ai de mim. Talvez falando, meu pai diz que eu sou um pobre coitado, a minha família é de pobres coitados. Mas Deus está querendo usar você, homem, para resolver aquele problema da tua casa, da tua rua, da tua igreja, dessa geração. Você precisa acreditar que Deus está olhando para você como um varão valente. Porque tem toda uma casa, toda uma família que ainda moram em cavernas e que precisam ser libertadas de lá, Isaías. Que precisa ser restaurado o culto ao Senhor, a adoração. Porque não podiam mais se reunir para as suas festas, porque estavam intimidadas pelos midianitas. E aí como, vencer tudo isso e atender o chamado de Deus? Como superar? Talvez eu e você, assim como eu, porque se eu fosse fluir na minha identidade, eu estaria perdido. Porque que talvez eu faria com os meus filhos? A mesma proposta que meu pai fez para minha mãe. Porque eu iria reproduzir a ideia do que colocaram em mim, do que o contexto, o ambiente que eu vivi lançou sobre mim.
E é isso que Gideão está vivendo. Mas aí o Senhor encontrou ele e falou: Gideão, eu preciso mudar esse cenário, e vai ser através da tua vida. E aí ele usa Gideão. Gideão, ele começa, sabe, a fazer provas com o Senhor, e ele vai fluir na presença do Senhor. E a gente vai ver que Gideão, ele foi um juiz conquistador. Ele venceu, sabe, algumas batalhas. E aí a gente vai ver interessante que Gideão era um homem cheio de complexos. E o hino que nós cantamos, né? Nenhuma culpa, não há ferrolho, não há portas que se fechem diante da tua voz. E aí outra parte do hino, como é? Que fala da parte da culpa. Como é que é, Sidão? Não há doença e nem culpa. E às vezes a gente vai carregando doenças. Eu me lembro que uma vez... Qual o nome do pastor? Marvio. Pastor Marvio. Eu lembrei que o senhor é da Batista ali, né? Mas o nome eu não gravei, Marvio. Eu me lembro que uma vez eu fui corrigir o meu filho, e eu fui do jeitinho que meu pai me corrigia. Porque o nosso comportamento, quase 60% do nosso comportamento, ele é do nosso inconsciente. Não é do nosso consciente. Por isso, quando você vai ver, você fez algo, você fala assim: por que eu fiz aquilo? E o nosso inconsciente, ele é amoral. Ele não tem vergonha. Ele quer satisfazer, ele quer, sabe, cumprir o que ele deseja. E ele nos usa para isso. Só que o que é o inconsciente? É um conjunto daquilo que eu vivi, daquilo que me ensinaram. E aí, quando eu vou andando por aí, eu vou reproduzindo isso. Por isso que a gente precisa ensinar o menino no caminho que deve andar. E aí, mais tarde, ele não vai se desviar. Por quê? Porque nós estamos inserindo a palavra. E aí diz mais: ensina o menino no caminho, sentado à mesa, onde estiver. Lança sobre o inconsciente dele. Porque depois, quando ele começar a agir, ele vai ter sempre uma palavra abundante. Sempre vai ter gestos carinhosos. Ele sempre vai se lembrar de momentos maravilhosos. Deixa eu te lembrar, uma vez Naamã, em uma das suas batalhas da Síria contra Israel, eles levam cativo uma menina. Aí eles levam essa menina e vão levando, e aí aprisiona essa menina como escrava e serva lá da sua esposa. E Naamã, ele era um homem muito conquistador. Naamã tinha uma enfermidade, ele tinha uma lepra. E aí, um belo dia, essa menina, que era uma judia, que tinha sido levada por Naamã para servir na sua casa, ela vê que Naamã é leproso. Quando essa menina percebe que Naamã é leproso, ela se lembra do profeta que tem em Israel, lá em Samaria. Aí ela procura a esposa de Naamã, a sua senhora, e fala: se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele ficaria curado. Quando eu olho para essa menina, era uma menina que deveria ser revoltada, é uma menina que deveria estar ali, sabe, insatisfeita, sempre fazendo as coisas de maneira obrigada, porque ela era escrava. Tiraram ela dos seus pais, tiraram ela dos seus irmãos, dos seus sonhos, dos seus projetos, e levaram para longe. Mas não, aquilo que os seus pais inseriram naquela menina, a educação, os valores. Por quê? Porque Naamã escravizou ela, o físico, o corpo dela, mas não escravizou o propósito dela, a essência daquela menina. E aquela menina pôde ministrar cura, indicar para ele: olha, vai lá em Samaria, que lá tem um profeta que pode mudar a sua história, pode curar o seu marido. E aí a esposa vai lá e diz para ele. Porque às vezes a gente tem uma ideia desse mundo, do que esse mundo está se tornando para os nossos filhos, e a gente não está se perguntando: quem são os nossos filhos para esse mundo? Como eu estou ensinando os meus filhos para essa geração? Como eu estou educando os meus filhos para quando eles saírem de dentro da casa? Porque o ambiente, ele é muito favorável. Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro: eu não vou, Senhor. Jesus falou: você vai me negar. E 3 vezes, Senhor.
Pedro falou: Senhor, eu não vou, Senhor, porque eu te amo. Quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro foi o único que reagiu. Ele não queria que Jesus fosse preso. Estava disposto a morrer por Jesus. Ele pega a espada dele. E eu não acredito que Pedro era tão perito assim, tão bom, tão habilidoso, e dá aquela espadada para tirar a orelha. Eu acredito que ele queria dar no pescoço, errou e pegou na orelha. Aí Jesus vai lá, coloca a orelha de novo. E aí Pedro está, sabe, naquele ambiente, na presença de Jesus, Pedro está lutando. Pedro está golpeando os inimigos. Pedro está falando: eu não te nego, eu te amo, está fazendo declaração. Mas quando sai de perto de Jesus, uma mulher disse para ele: é ele, ó. Ele estava no meio, ele falou assim: eu juro por Deus que eu não estava no meio de Jesus. Só saiu do ambiente. Ele estava no ambiente onde a presença do Senhor estava, ele era capaz de tudo, mas quando ele saiu daquele ambiente, e quem são os nossos filhos? Porque talvez dentro de casa é um comportamento, mas fora de lá é outro comportamento. E aí, para a gente terminar, porque eu dei um pulão aqui, eu queria perguntar para você que tipo de homem você é. Olha para a pessoa que está do seu lado, e aí com carinho, porque tem uns aí que tem um braço grande, né? Então você vai olhar com carinho para esse homem que está do teu, fala assim: que tipo de homem você é? Que tipo de homem você é? Porque é verdade que a gente quer ser o tipo de homem de Samar. Quem é Samar? Samar é aquele, um dos legendários valentes de Davi. Davi tinha 3. E um deles era Samar. O que Samar fez? Os filisteus vieram para tomar o campo de lentilha. A Bíblia diz que o exército de Israel fugiu. Só que quando os filisteus chegaram naquele campo de lentilha para devastar, tinha um homem lá. Eu fico imaginando o exército olhando para aquele homem e falando assim: vai ser facinho, pastor Aguinaldo. Só o que eles não sabiam era que Samar estava olhando para eles falando assim: vou derrubar todos. Porque um homem, quando está determinado, ele pinta a casa em um dia. Um homem determinado, ele espera todo mundo dormir, e ele vai pintar a casa que a esposa já está pedindo há dias. Eu já fiz isso várias vezes. Mas quando um homem é relaxado, a tomada está dando choque nas crianças. Não vou falar não tem tempo, deixa eu ministrar aqui. Isso é pastor Aguinaldo para o Sidney, né? É uma carência que essa geração está vivendo. Fui fazer um currículo para um rapaz, e eu não estou falando daqueles que trabalham de contrato na Petrobras, que é de 3 em 3 meses, 6, isso a gente sabe. Fui fazer um currículo para um rapaz, ele me pediu para colocar 8 experiências profissionais. Como se eu pensando, se eu sou contratante, eu olho para aquele currículo, porque ele tinha ali experiências de 2 meses. Eu falei: isso é um problema, lá na cara, está escrito, é um problema. 2 meses, 3 meses, o que ele tinha mais era 1 ano. Há uma carência de Samar nessa geração, que não, no hino nacional diz: verás que os filhos teus não fogem à luta. Está no nosso hino nacional. Só que às vezes a gente se acovarda. Eu me lembro que Jesus estava no barco com os discípulos. Aí Jesus dormiu, veio a tempestade. Eles estão importunando Jesus. Essa é a expressão da Bíblia. Aí até que Jesus levanta, acalma o mar, o vento, olha para aqueles homens e fala assim na minha versão: por que vocês se acovardaram? Por que vocês são tão covardes? Até quando eu estarei no meio de vós? Aí tem uma outra tempestade depois. Olha que coisa interessante. Aí tem uma outra tempestade depois. Aí Jesus, ele vai. A primeira tempestade, Jesus está vivendo uma experiência com os discípulos de Jesus no barco. Jesus ali no meio da tempestade. Agora a segunda experiência, Jesus está vindo da tempestade em direção a eles. Porque é assim que às vezes a gente vive. Porque o homem tem hora, só tem uma irmã ali, né? Porque tem hora que a gente está calado, né? E a gente não quer falar com ninguém. É nessas horas que a gente está travando nossas lutas, né?
Aquela hora que a gente está ali naquele cantinho, está todo mundo na agitação, a gente está pensativo. Aí naquela hora a nossa cabeça vai nas contas, a nossa cabeça vai nos problemas, a nossa cabeça vai às vezes numa negligência nossa ministerial. E a gente começa a pensar, a gente começa a se cobrar. Eu não sei vocês, mas tem hora, porque homem chora assim, mas homem precisa escolher o lugar de chorar. Porque tem hora que o seu choro na frente, dependendo da pessoa, vai gerar uma confusão. E aí, a gente começa ali, sabe, se lamentar, porque parece que Jesus não está perto da gente. Tem hora que os problemas, a gente sente a presença do Senhor muito nítida. Por isso que eu falei que a questão de abra os olhos do meu coração, isso precisa ser uma urgência. Porque Geazi, ele entra dentro de casa apavorado, chamando Eliseu e falando assim: ei, vamos morrer. Aí Eliseu pergunta por quê? Porque eu vim lá de fora e existe um grande exército que rodeou a nossa casa, eles vão nos matar. Aí Eliseu fala assim: Senhor, abra os olhos do moço. Geazi sai de novo, Marquinhos. Volta Geazi correndo de novo. Eliseu, esquece o que eu falei da primeira vez, porque agora eu estou vendo um grande exército de carruagem e de cavalo de fogo. Ei, talvez você chegou aqui vendo uma situação desfavorável, mas deixa eu te dizer, já existe uma outra situação muito mais poderosa, acima dessa que é desfavorável. Acima dessa. A questão é que talvez os nossos olhos naturais não consigam ver, mas já existe. Eliseu pediu para Deus mandar o exército ou pediu só para abrir os olhos? Porque já estava ali, só abre os olhos, ele precisa enxergar. Como às vezes na nossa tempestade, estava vendo um fantasma. Aí Jesus falou: não é um fantasma, sou eu. Pedro já tinha ouvido falar de Jesus na primeira vez, que vocês são covardes, estão sem fé. Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre essas águas. Aí Jesus diz para ele: pode vir, Pedro. Quando Jesus fala pode vir, Pedro, essa sinergia, essa união de duas, é uma expressão da física, que é uma união de duas ou mais forças. Quando juntou a palavra de Jesus com a fé de Pedro, o mar teve que criar uma plataforma para Pedro andar. E Pedro tem muito a nos ensinar, irmãos. Eu sei que às vezes a gente lembra logo que Pedro afundou, mas deixa eu te falar, Pedro só afundou depois que ele andou. Eu não sei quantos gostam de contar derrota, mas eu prefiro ficar na conquista, na vitória. É verdade que ele afundou, mas só depois que ele andou. Então a fé dele, porque todo momento de incredulidade é quando eu tiro o foco de Jesus. E quando eu tiro o foco de Jesus, eu afundo na incredulidade. Quando eu estou olhando para Jesus, não importa o vento, não importa a tempestade, como nós cantamos. Ei, não importa, eu ando sobre as águas. Eu e você precisamos sair daqui com essa palavra inicial do pastor Flávio. A gente precisa se mover. Que tipo de homem sou eu? Que tipo de homem é você? Porque Samar, vieram os exércitos, a Bíblia diz que ele lutou sozinho e ele derrotou todo aquele exército. É muito maravilhoso quando a gente se acha como Samar. A gente vai lá para o nosso trabalho, Gabriel, a gente não foge. Eu assinei um contrato, eu tenho que sair 5 horas, então não vou sair 4h30 com todo mundo. Eu vou entregar o meu trabalho. Por quê? Porque é daqui que sai o sustento da minha casa. Eu não vou fazer como Acã, eu não vou levar nada roubado para minha casa, para debaixo da minha tenda, porque isso é maldição. É muito maravilhoso quando a gente vê homens como Samar, que vai enfrentar mesmo o problema, as dificuldades, mas deixa eu te falar, se tem um homem que agrada a Deus, se tem um homem que toca o coração de Deus, não é um homem apenas como Samar, que luta contra inimigos, mas é aquele homem que luta contra Deus. É aquele homem, toda a sua família estava ali,
voltando para sua terra. Aí Jacó diz: pode ir todo mundo, e ele ficou. Todo mundo foi e ele ficou. Há uma expectativa muito grande dos seus filhos, da sua família com o seu retorno. Guarde isso. Tem mulheres que estão ansiosas para você chegar em casa, porque eu acho que a ansiedade é quase que natural de mulher. Vai perguntar: como é que foi a pregação lá? O que você aprendeu sobre ser homem? Se ela falar isso, irmão, tu volta correndo, pede o pastor Aguinaldo para orar por você, que o negócio está feio. Todo mundo foi embora. Já estou terminando. Ficou só Jacó. Daqui a pouco Jacó está olhando lá um anjo, um ser. A Bíblia diz que Jacó corre para o confronto. Criou toda aquela estratégia. Ele fica naquele val e ele encontra o Senhor. Ele começa a lutar com o Senhor. E ele luta. Lembra de Samar? Lutando por uma provisão. Jacó lutando para a desconstrução do caráter de Jacó e a construção de caráter de Israel. Às vezes a gente é capaz de fazer hora extra. Guarde isso. Olha o que é homem. Quando Jesus pediu para Pedro jogar a rede do outro lado, Cid, Pedro falou assim: olha, já ficamos a noite toda pescando e não conseguimos nada. Beleza? A noite toda pescando, não conseguiram nada. E não conseguia nada e ele ficava. Isso é ser homem, amém? É ou não é? É, não foge, é Samar. Vai lutando, vai jogando. É o sustento da minha família que está em jogo. Mas quando o Senhor chama Pedro para orar com ele no jardim de Getsêmani, Jesus deixa eles orando e vai. Quando Jesus volta, eles estão... Nós somos capazes de passar a noite toda pescando, mas quando é para passar Jesus falou: vocês não conseguem orar nem uma hora comigo? Na nossa empresa, somos referências, padrão, mas talvez na nossa casa nós somos uma decepção. Porque Jacó falou para a família dele: vão. Ele tem um encontro com o Senhor. Gabriel, a Bíblia diz que está amanhecendo e Jacó está lutando. Jacó está determinado a não voltar como Jacó. A toda a desconstrução daquele homem. Ei, por que a mãe de Jacó deu esse nome para ele? Desde quando uma criança que segura no calcanhar da outra quando está nascendo é suplantadora? Da onde ela tirou essa ideia? Qual foi o manual que ela leu? Mas ela falou: ei, ele já quis, sabe, ultrapassar o irmão, já quis ser melhor do que o irmão. Já sei, vai ser Jacó. Aí Sidney, ele tem que estar ouvindo agora os seus amigos chamando ele de suplantador. Vai Jacó. O nome infeliz que deu para ele a mãe, sem pensar. E às vezes é assim, a gente ouve palavras dentro da nossa casa que são palavras de destruição. Jacó fica naquele momento e ele começa a lutar. Já está amanhecendo, Marquinho. Já está amanhecendo o dia, Sidney. E aí a Bíblia diz que o anjo fala para ele assim: deixa eu ir embora, Jacó. Aí ele fala para o anjo: eu não te largo. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoares. Aí Jacó vai embora. Aí o anjo vai e toca na virilha de Jacó. Aquilo gera uma dor. Jacó larga o anjo vai embora. Aí o anjo diz para ele: não serás mais chamado Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Eu sou capaz de lutar contra o exército para manter a minha casa, mas eu também sou capaz de lutar com Deus a madrugada toda, para Ele alinhar o meu caráter conforme a palavra dEle. Isso é ser homem.
Eu sei que eu sou mentiroso, então eu vou lutar a madrugada toda, até Deus mexer no meu, me tocar de alguma maneira, para eu sentir que essa mentira está saindo de mim. Eu sei que eu gosto de enganar, então eu vou lutar a madrugada toda. Sabe por quê? Talvez a minha esposa e os meus filhos já não aguentam mais esse homem, esse marido que mente, que engana, que sempre está colocando a família dela num problema, que sempre tem que chegar e falar assim, ó, não tem aqueles planos, não vai dar mais. Me enrolei, fiz uma besteira, vendendo coisas de casa, às vezes para pagar problemas criados na rua, e às vezes para isso a gente não luta a noite toda, a gente não guerreia a noite toda. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom 3 meses, a Bíblia diz que a vida de Obed-edom mudou, assim como Pedro, reparou que sempre volta em Pedro, Pedro sempre está em tudo. Ele pega, ele pesca, a Bíblia diz que são tantos peixes que outros barcos precisam ajudar. Mas quando chega na beira da praia, Pedro nem quer saber da divisão, quantos peixes, quantos quilos. Pedro só falou o seguinte, eu preciso atrás desse, que a hora que ele declara, os peixes surgem do nada. Eu passei a noite toda pescando, não veio nada, mas ele declarou uma palavra. Então Pedro não teve agora se prendendo às bênçãos do Senhor, mas ele quis caminhar e ir na direção do Senhor das bênçãos. Obed-edom, ele está ali 3 meses na casa dele, a arca. E a arca do Senhor aquela arca representava a presença do Senhor. Por 3 meses mudou a história de Obed-edom. Um belo dia Davi voltou, falaram para Davi, ó, Obed-edom está muito bem, aquela arca lá na casa dele está mudando a vida dele. Eu passava lá, era uma cerquinha de madeira, agora tem uma cerca viva de flores lindas. Eu passava lá, era um boizinho, agora eu passo lá, tem vários, era uma ovelha, agora uma manada. Eu passava lá, era sempre gritaria, agora eu passo lá, tem louvores, adoração. Aí Davi fala assim, então vamos buscar a arca de volta. A Bíblia diz que eles vão lá buscar a arca. Sabe o que acontece? Sabe o que a gente vê depois no texto? Que Obed-edom vai junto. Aí, Fernando, eu fico imaginando Obed-edom falando para a esposa dele, chegando em casa e contando, Gabriel, hein, Emerson? Olha, vão levar a presença do Senhor. Vão levar a presença do Senhor da nossa casa. Vão levar a presença daquele que mudou tudo, que está mudando tudo. Aí eu fico imaginando Obed-edom falando para a esposa dele falando, filho, o que nós vamos fazer? Aí Obed-edom, como homem da casa, vamos largar tudo e vamos atrás da presença do Senhor. Vamos deixar tudo, não importa se agora nós temos, sabe, eu esqueci, não sei quantos alqueires de terra, não sei quantas arrobas de boi, não importa, mas essa presença mexeu tanto comigo, que aonde ela estiver agora eu quero estar. Aí a gente vai vendo Obed-edom, ele viveu várias funções ali com Davi. Foi levita, ele foi porteiro, ele foi tesoureiro, mas tudo isso para não sair de perto da presença do Senhor. Quando as nossas esposas nos vê vindo para a casa do Senhor aqui, o que elas esperam? Num culto de homem, quais as mudanças que são geradas como expectativa na vida delas? Porque eu tenho certeza que as nossas esposas, talvez gostaríamos que nós chegássemos em casa, pastor Ira, mancando, mas transformados, quebrantados pela presença do Senhor, do que a gente chegar como sempre a gente chega. Teve um dia que o meu trabalho estava me estressando tanto, que o meu filho falou assim, caramba papai, toda vez que o senhor chega nervoso. Aquilo ali foi um soco na boca do estômago. Nunca mais. Tem hora que eu chego,
Tem hora que eu chego, antes de descer do carro, né, que eu já entro com o carro na garagem, eu falo, Senhor, agora eu vou entrar para minha casa. Tudo de ruim que eu vivi lá fora, tudo que, sabe, o inimigo acha que eu estou trazendo, eu repreendo agora. Porque agora eu vou entrar para minha casa, para o lar abençoado que o Senhor tem me dado. Então que tudo fique aqui agora, e que vai saindo, e que vai lá para fora, porque agora eu vou entrar para os braços da minha esposa, eu vou entrar para o coração dos meus filhos, ó Deus, e eu vou descansar nesse lar. Porque se a gente for no automático, a gente começa a viver, sabe, a gente começa a trazer coisas para dentro da nossa casa, que não alegra o coração de ninguém, que não traz paz. Então, homens, como vamos voltar? Que tipo de homem é você? A gente tinha vários tipos de homem, mas numa outra oportunidade a gente fala. Que Deus abençoe a sua vida. O seu papel não é fácil. Não é fácil atender a demanda do relacionamento com Deus, não é fácil atender uma demanda, sabe, familiar e social. Mas ajuste o que é principal primeiro. Ajuste o teu relacionamento com Deus. Volte a jejuar. Volte a orar como você orava antes. Volte a ler essa palavra até que ela gere mais sede em você. Até que ela gere mais desejo. Sabe, aquele desejo de você estar lendo, mas você não vê a hora de ler de novo. É uma coisa louca, não é? Você está lendo aquela palavra, aí você sabe que você tem que trabalhar, e você fala assim, caramba, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, mas amanhã eu volto a ler de novo. Ajuste o teu relacionamento com Deus, e Deus vai ajustar a identidade dele em você, porque a nossa identidade é furada. Por isso que eu e você precisamos ter a identidade de Cristo, e eu e você precisamos ajustar a nossa paternidade em Deus. Porque como eu falei para vocês, eu tive um pai ausente, e a igreja me apresentou o Senhor, e eu, sabe, supri todas as minhas carências e necessidades paternas em Deus. Hoje eu oro para Ele e falo, papai, porque eu não tive um pai presente, vivo, mas ausente, e hoje toda a minha necessidade e toda a minha referência como pai é o Senhor. Mas eu espero que você que é cristão, porque meu pai até hoje não é cristão, mas eu espero que você é cristão, que os teus filhos olhem para você e digam, o meu pai é minha referência de homem, o meu pai é minha referência de provedor. Ei, eu sei que o pastor é um homem de Deus, mas eu ainda não vi um servo de Deus como referência igual meu pai é. Eu tinha maior medo disso acontecer comigo, até que um dia eu fui para o encontro com Deus, aí pediram para escrever os negócios, né? Não vou falar que se alguém tiver para ir no encontro, não estragar. Aí eu recebi uma carta do meu filho, do primogênito, porque é adolescente, aí toda aquela, né, transição, puberdade, toda aquela confusão, menos hormônio para uma coisa, mais hormônio para outra, toda aquela guerra acontecendo dentro dele, eu falei assim, será? Como será que o meu filho me vê? Aí eu estava lá escrito na carta, pai, o Senhor, de cara, aquilo foi muito maravilhoso, pai, o Senhor é uma referência para mim, o Senhor é uma referência de homem, de pai e de servo de Deus. Essa casa fica muito triste quando o Senhor não está. Aquilo, em outras palavras, aquilo foi muito maravilhoso para mim, de ver o meu filho, sabe, declarando aquilo ali, e falando que eu era uma referência de pai. Porque às vezes a gente fica numa ânsia de ser amigo dos nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito e carinho, se esforce para ser pai, porque se você for pai, o seu filho não terá nenhuma dúvida que você é amigo dele, mas às vezes na ânsia de ser amigo, a gente deixa de ser pai, e ele é a herança do Senhor para a tua vida, para você ser pai, não amigo. Não tem problema se ele não te ver como amigo, porque quando ele crescer e ser ensinado pelo pai, e quando ele chegar à maioridade, ele vai falar, eu nunca tive um amigo como meu pai, porque o meu pai me falava a verdade, me corrigia quando eu estava errado, meu pai não me deixava ir em lugares que me oferecia perigo, esse sempre foi o meu amigo. Que Deus nos abençoe.
Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu queria, né? Vou procurar ser bem objetivo. Foi uma noite muito tremenda. E eu queria, assim, de maneira rápida, pedir os pastores para ficar aqui na frente, voltado para você. Pastor Valber, aí fica aqui. Vou pedir o senhor para